Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Você já sabe, este é um momento aqui para a gente poder discutir mais assuntos como varejo, inovação, tecnologia. A gente fala sobre gente, enfim, é um bom bate-papo aqui para a gente poder compartilhar aí assuntos relevantes para o nosso dia a dia. Eu sou o Alex Marques. A cada episódio a gente traz aqui um convidado especial para que ele possa também compartilhar suas histórias, suas experiências e poder contribuir, né, com o nosso crescimento, aí, nosso desenvolvimento profissional, pessoal, trazer insights valiosos para os nossos negócios. Vale reforçar que este podcast ele é idealizado pela Data System. Nós somos hoje uma das maiores empresas de software de gestão 100% dedicado a atender o varejo de calçados e roupas. A gente ajuda mais de 5 mil clientes aí em todo o Brasil, seja multimarcas ou franquias, levando aí tecnologia, inovação, ajudando, contribuindo o lojista a elevar a gestão do seu negócio. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Data System, um convite é para você seguir as nossas redes sociais, Data System Oficial. Também não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, porque isso faz com que você receba lá as notificações, curte, compartilha, coloca lá os teus comentários. Esse é um excelente termômetro para a gente entender se o conteúdo que a gente está produzindo aqui com muito carinho para você está sendo relevante, tá? Então, não deixe de compartilhar, de comentar e contribuir. Muito bem, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Né? Primeiro porque é um amigo pessoal que o trabalho acabou nos aproximando. Segundo porque é uma referência hoje no mercado. Ele que é consultor, ele é palestrante, ele é influenciador e tem mais coisa aí que ele vai comentar com a gente aqui, tá? Então quero receber com muito carinho Hermelino Espíndola. Seja muito bem-vindo ao Conexão Data System. Muitíssimo obrigado, viu? Fico honrado com as palavras. É um prazer, antes de mais nada, e um privilégio desfrutar da sua amizade também. E fiquei muito feliz com o convite, né? É uma oportunidade, eu vivo esse métier de loja, né? Então, falar de loja, que é o nome do meu canal, né? Falando de loja, é exatamente isso. Eu costumo dizer que não é nem trabalho, né? Antes de mais nada, um grande prazer. Então, a gente ter esse tempo aqui para trocar ideias, falar com a sua audiência, falar com o público da Data System, com o lojista. É uma troca de experiência, né? Sempre a gente agrega alguma coisa e aprende alguma coisa. Então é muito, muito legal. Muito bom, muito bom. Então, para quem está nos assistindo aí, vamos lá. Quem é Hermelino Espíndola? O que você faz hoje, né? Tem, ao longo da tua vida aí tem uma jornada bem bacana, mas vamos pegar agora no presente, né? No momento atual, né? O que você está fazendo, né? Fala um pouco sobre o seu canal, fala um pouco de que forma você está impactando aí, né, a vida desses milhares de lojistas aí no Brasil. Legal. Eu costumo brincar, eu digo que eu tenho essa cara de menino, né? Mas a gente está aí há 30 e tantos anos no É mercado. jovem há bastante tempo, né? Estou há mais tempo jovem, né? E há 30 e tantos anos mexendo com o varejo, né? De alguma maneira. Eu comecei na consultoria muito cedo. Eu comecei com engenharia, depois administração, enfim, e acabei me identificando como um consultor. Então, isso foi interessante. E eu gosto muito de questionar. Né? Então, como fazer para. Geralmente, como eu costumo dizer, o lojista, quando ele chama um consultor, ele tem um problema. Né? Geralmente é assim. É difícil a empresa que está bem chama uma consultoria para otimizar. A maioria espera acontecer algum problema e tal. E isso, vamos dizer assim, por que eu estou trazendo essa referência? Porque isso me levou a enfrentar desafios, né? E questionar. Então eu me lembro. Como que eu vou fazer para essa loja vender mais? Como eu vou fazer para essa loja melhorar os lucros? Como que. Né? Então começou por aí. E isso me levou a descobrir que esses desafios me eram muito atraentes e prazerosos. Enfim. E aí eu virei consultor. Né? Virei consultor dessa maneira, atuando no varejo e tal. Hoje, mais ou menos já há uns
5, 6 anos, 6 para 7 anos talvez, eu resolvi montar um canal, né, para o YouTube, por conta do acesso, né? A internet hoje é uma realidade que permite com que a gente fale para muito mais pessoas e é o marketing, então é uma reunião, né? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho, também levar mensagem, e enfim. E aí eu comecei com o canal falando de loja, com esse objetivo, realmente, e uma pegada, que aí é um estilo meu, um valor que eu trago comigo, que é tentar traduzir coisas complexas da maneira mais simples possível para que se coloque em prática. Não é? Eu costumo brincar, eu falo, não precisa ter MBA em Harvard para poder implementar as transformações, desde né, em todos os níveis dos colaboradores, etc. e tal. Eu sempre lembro que um projeto, por mais magnífico e sensacional que ele seja, quem vai traduzir em realidade é um time, é uma equipe. Então, alinhar não é fácil, mas sempre foi. Então, às vezes a gente, porque hoje em dia está difícil contratar e tal, mas sempre foi. Eu me Sempre lembro. foi. Eu me lembro no começo da minha carreira, a gente tinha que estar brigando com o vendedor porque atendia cliente fumando. Então, você fala hoje para um jovem, né? Eles não conseguem nem imaginar o quadro. Como assim? Fumar dentro de um avião, né? Fumar dentro do avião, fumar dentro da loja e atender. Então, põe cigarro. Né? Não, olha, você tem que deixar o cigarro no cinzeiro antes de atender o cliente. Então, ou seja, os problemas eles vão se modificando, mas a essência é mais ou menos a mesma. Né? Então, isso me levou, com esse acúmulo, essa quantidade de anos a gente no mercado, assim, poxa, a gente tem muito material para trazer. Isso me fez criar o canal. A gente traz essa marca de não fazer promessas absurdas, exageradas, que você vai ficar rico em 30 dias e tal. Não, mas tentar trazer realmente a realidade e compartilhar essa experiência. Agora, o canal, né, hoje possui números bem relevantes, até pelo fato de ser muito direcionado, né, um público muito ali seletivo pelo fato do segmento que você atua. Fala um pouquinho dos números do canal hoje. Eu me orgulho muito exatamente por isso, porque a gente procura trazer com simplicidade temas complexos. Eu acho que esse é o grande desafio do consultor, do professor, né, do orientador, do mentor, é pegar coisas complexas e tentar traduzir da maneira mais simples, simplificar coisas complexas para que sejam execuíveis, né? Então, e é como a gente costuma trazer no canal, e a gente ultrapassou 11 milhões de visualizações no canal. Eu tenho vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, o tá caro, né? É a objeção que todo vendedor treme quando o cliente objeta preço. E então são quase, deve estar aí batendo uns 900 vídeos publicados já no canal, nesses 5, 6 anos que a gente está. Então, eu me sinto muito feliz com esses números por conta da característica com que a gente trabalha, né? São números expressivos, né? Quando a gente ganha a placa dos 100 mil inscritos, né? Nossa, é uma alegria muito grande. A gente já dobrou isso, está batendo 200 mil inscritos, né? Isso só no YouTube, né? Se juntar as mídias sociais, já uns 300 mil. E é bem interessante, a curiosidade, né, para quem está nos acompanhando aqui, como a gente se conheceu, né? É curioso, porque eu recebi lá um contato, né? Uma pessoa em comum ali, um lojista nos aproximou, e ele tinha uma empresa de software, ou seja, concorrente, era um concorrente que queria falar com a gente, né? Então a gente abriu lá num primeiro momento uma call, e aí ele contando, né, que, poxa, tenho aqui, né, uma base legal de clientes, estou, né, me dedicando a um segmento e quero, né, achar uma empresa, conhecer uma empresa para poder transferir esses meus clientes e tal. Então, demonstrando ali todo um cuidado com os clientes dele, uma responsabilidade para ele poder focar, enfim, na parte de consultoria, mentoria, no próprio canal. E ali naquele primeiro momento eu fiquei, peraí, o que esse cara tá querendo, né? E a gente começou assim, poxa, e aí houve uma sinergia bem grande de valores, de ideia. Acho que esse desejo, né, de poder contribuir de uma forma genuína, né, pro varejo, né, ajudar nessa construção, nesse profissionalismo, gerar conhecimento. E aí a gente uniu duas coisas muito bacanas, né, porque ele evidencia ali, né, muitas vezes, né, uma oportunidade de melhoria, né, mostra um caminho para resolver ali uma situação, uma dor,
e aí a gente entra muito com a questão de ferramentas, né? Então, e depois disso a gente fez muitos eventos, né, pelo Brasil, né, muito bacana, e algo que chama muita atenção do Emelino é justamente, como você disse, né, essa tradução, né, de algo que às vezes parece complexo com algo que seja realmente de uma forma clara, né, um entendimento claro por parte do lojista, e aí ele poder aplicar aquilo, né, de uma forma também muito mais eficiente. Então, começou aí nessa nossa jornada, e aí, Emelino, ao longo dessa nossa caminhada, né, e em muitos momentos a gente juntos, fazendo eventos, e o que me chama a atenção é justamente essa oportunidade que existe hoje de desenvolvimento no varejo, de uma forma geral. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? O varejo hoje, ele tem alguma característica que eu acho maravilhosa, que ele tem uma dinâmica muito grande, né? Cara, a gente vê muitos empresários, mesmo aqueles que têm lá, são pequenos ainda, né, em termos de números, né, mas com uma baita responsabilidade, desde grandes varejistas, a gente percebe que tem uma galera que realmente, né, do pega, é aquele cara que vai, coloca a mão na massa, que faz acontecer, que não tem preguiça, né? Então, aquela vontade imensa de fazer o negócio acontecer, né? Por outro lado, a gente também percebe que esse mesmo cara tem a dificuldade, né, de como que eu consigo agora otimizar, como que eu consigo agora criar processos, ser mais eficiente com os desafios, né, de margem, fazer o negócio de fato dar resultado. E aí a gente tem aí N situações para a gente trabalhar. Como que você vê hoje, na tua visão, você que percorre aí, como que você vê o momento do varejo hoje, né, no Brasil? A gente fala assim, cara, você tem uma boa experiência, já pegou várias realidades, mas hoje, a gente olha aqui, estamos em 2025, né? Então, se você está assistindo aí no outro momento, aqui é 2025. Sim. Como, na tua visão, como que está o varejo hoje, quando a gente fala, cara, de gestão, né? Até mesmo de profissionalismo e tal? Qual que é a tua visão sobre isso? É. Não é tão simples essa resposta, mas começando do começo, só para a história, por que que eu também era dono de sistema? Eu, rapidamente, só para contextualizar, eu tinha dificuldades em ter dados, obter dados e tal. Então eu ia atender o lojista que me contratava na consultoria e tal. E eu com essa dificuldade, foi até que eu resolvi, falei, não quer saber, eu vou fazer um. Como a gente conhecia analista de sistema e tal, e desenvolvedores, eu falei, eu vou desenhar, e uma rede de lojas topou o desafio e tal, e a gente acabou. E quando eu me dei conta, eu tinha virado empresário do ramo de tecnologia, a gente já estava em 4 estados, e porque um cliente vai indicando o outro e tal, enfim. E não era o nosso negócio. Né? Meus filhos são meus sócios e foram se formando e vindo trabalhar comigo e tal. É, até que a gente percebeu que o que nós somos, né? É consultoria ou nós somos empresários de tecnologia? E a gente percebeu que a gente era consultores. Nós éramos um time de consultores. E, enfim, então, e você, melhor do que ninguém, sabe que você ter uma empresa de sistema, ela é um desafio permanente de avanços tecnológicos, legislação que você tem que estar se adaptando. O Brasil tem uma complexidade tributária e etc, etc, enfim. Eu acho que você tomou uma boa decisão, viu? Eu também acho. E aí foi quando surgiu a ideia de, não, vamos descontinuar, vamos achar um parceiro e tal. Né? E a gente tem a visão do outro lado. Não adianta você ter um sistema excelente, que realmente... Eu costumo classificar o sistema, ou qualificar. O sistema precisa executar as transações que a loja demanda, né? A empresa demanda. Né? Ele precisa ter integridade relacional, ele precisa ter essa integridade, confiabilidade, facilidade de uso, e ele precisa entregar os indicadores, né? Ou seja, a informação precisa estar disponível da maneira mais adequada, enfim. Né? Então, em resumo, é isso. E procurando quem seria essa empresa, e foi quando a gente descobriu vocês, né? Através de um cliente em comum e tal, que indicou. E
Então, só para deixar explicada essa história, né, vem daí. Legal. E por quê? Porque não adianta a gente desenvolver um projeto de consultoria se o lojista ele não tem uma ferramenta que vai conseguir implementar, etc. e tal, não é? E aí entra você e vice-versa. Não adianta ter a ferramenta se não sabe o que fazer com ela, ou interpretar o que ela dá, né? Então, em resumo, é isso. E linkando com o outro comentário, os tempos atuais, eles estão cada vez mais desafiadores, né? E esse é um momento que nem todo mundo se antenou e entendeu o que está, esse movimento mundial que está ocorrendo. A internet, ela realmente revolucionou em vários aspectos, né? Tá. O que isso significa? Primeiro, eu gosto de começar fazendo a seguinte análise. Existe um grupo de informações e raciocínios que os empresários costumam ter, que às vezes eles são induzidos a erros, né? A concluir de maneira inadequada. Exemplo, porque agora está difícil contratar, porque agora tal. Isso sempre foi assim, né? O ser humano é complexo, então sempre houve essa dificuldade. O mercado, enfim, e a legislação e etc. Agora, esse é um lado. O outro lado que eu gosto de trazer, por exemplo, é o conceito de concorrência. Então, o que eu costumo dizer? O conceito de concorrência mudou, não é? Eu me lembro quando eu era menino, já faz um tempinho, eu tinha 3 opções para tênis. Ou era quichute, ou era conga, ou era bamba, né? E o quichute é amarrado na canela, amarrado né? na canela, Esse é o estilo. Era o diferencial, né? Então... Para quem é mais jovem, consulta aí no Google o que é quichute, tá? Exatamente. Vai no museu lá que você vai descobrir do que eu estou falando, né? Então, hoje, quando você fala para um adolescente, ou sei lá, para uma pessoa que usa, né, para um atleta e tal, você tinha 3 opções de tênis, eles vão, como assim, né? Então, ok. Então, o mix, as opções de produto cresceu de maneira extraordinária. Esse é um aspecto. Então, em todos os lados, os produtos, né, você tem muito mais opções. E eu costumo dizer o seguinte: por que o conceito de concorrência mudou? Porque concorrente é quem disputa a renda do cliente, não é? Então, nem todo lojista se antenou disso. O exemplo que eu dou, eu tenho uma loja de calçados. O meu cliente saiu de casa para comprar um tênis, né? Aproveitar o exemplo do tênis. E no caminho ele passou na frente de uma loja e viu lá uma promoção do último modelo de celular, tal, no mercado, foi lançado e tal. E eles, eu vou comprar aí por impulso ou alguma coisa assim, ele decide comprar. E aí ele não dá conta de comprar o tênis, a calça, o boné, o óculos, o relógio, o celular e o consumo do celular, os aplicativos, etc. Então, é muita gente... Eu comprei o celular, o tênis vai esperar um pouquinho. Exatamente. Porque hoje você tem a internet, você tem a TV a cabo, você tem né, os aplicativos, etc. Então, as necessidades cresceram de maneira exponencial, mas a renda não acompanhou esse mesmo crescimento. Então, a disputa pela renda do cliente, pela disponibilidade de consumo, cresceu de maneira extraordinária. E isso leva para um outro lado. Então, hoje você precisa ser muito mais competente. Eu costumo dizer assim, antigamente, se você tivesse juízo, soubesse comprar e soubesse vender, ficava rico, né? Então, a gente vê muitas histórias assim. Sim. Hoje isso não basta. Então, hoje você tem que ter eficiência, eficácia, produtividade. Então, para que você tenha excelência nos resultados, para que você consiga competir em alto nível, realmente extraindo o máximo proveito dos recursos disponíveis, não é? Então, entender isso é importante. E como fazer isso é o desafio. Não é? Através de pessoas, equipamentos, aqui, amigo, ferramentas. Desculpa interromper, mas há uma mensagem que é legal a gente reforçar, que o que a gente está falando é que não necessariamente, né, o que a gente está disputando é o cliente, né? Mas essa mensagem que a gente disputa a renda do cliente, ela direciona demais as estratégias da companhia, né? Perfeito. Ela faz com que você não se limite apenas à estratégia de CRM para você ficar ali. Exato. Mas, cara, como que você faz aquele cara de fato
criar atratividade para aquele cara consumir de você, né? Mesmo talvez ali adquirindo, né, o celular, talvez trocando a moto, talvez fazendo outro tipo de investimento. Então aqui acho que é só para reforçar uma baita mensagem ali já para a galera que está nos acompanhando, né? Legal. Então, eu acho isso, entender isso é importante. E junto disso, é entender o papel da internet, né? Porque muito lojista acha que ele tem que ter uma loja virtual. Não, eu tenho que ter um site, vender aqui e tal. E aí começa um outro desafio. Porque quando a gente olha qual é esse cenário, que ainda nesse, né, conceito, nessa ideia de concorrência, você tem os marketplaces, que são gigantes operando nesse mercado, Sim. né, gigantes poderosíssimos, mundiais, grandes players, né? Você tem as grandes lojas, né? Também aí se posicionando no mercado, competindo e também se tornando marketplace, né? Você tem as redes sociais. Então, o lojista precisa entender o seguinte: eu costumo, inclusive, fazer essa provocação. Falo, por que você vai jogar um jogo onde você não é tão forte, não tem tantas armas e tem gente poderosa jogando? E às vezes o lojista ele raciocina dessa maneira. Ele não entende nesse sentido. Eu digo assim: se você tem uma grande rede de departamentos que está verticalizada, então, ela tem uma capacidade de marketing extraordinário, ela pega grandes influencers, né, para fazer a divulgação, ela fabrica, então ela tem margem dobrada, ela tem um domínio da logística, ela produz a coleção dela, etc, etc. Né? E, então, ela pode se dar o luxo de fazer o autosserviço. Deixa que o cliente compre na minha loja, então eu vou economizar. Vamos dizer, vou montar essa estratégia. E aí um pequeno lojista que tem lá sua pequena rede de lojas, 5, 10 lojas, 15 lojas e tal, quer jogar esse jogo às vezes. Né? Eu digo, você não tem a mesma escala. Você não tem a produção, você não está verticalizado, você depende de fornecedor, você tem toda uma logística, lead time, que você vai enfrentar, etc, etc, etc. E você quer jogar esse jogo, né? Então, percebe? E a internet é a mesma coisa. Então, saber usar a internet é fundamental. Nem tudo é oportuno de entrar. A internet pode ser regionalizada através da sua rede social, não é? Do relacionamento que você desenvolve com o seu cliente. Então, usar de maneira inteligente. E os marketplaces, porque tem um mote aí. Quando tudo é igual, o que vale é preço. Né? O que vai levar a decisão de compra é preço, se todas as variáveis são iguais. Então, será que o marketplace, com as taxas e etc e tal, ele é para tudo? Né? Então, às vezes não. Significa que eu não devo usar? Não necessariamente. Às vezes, uma liquidação, alguns produtos, eu posso até entrar. Então, entender isso é importante. Sabe, Alex? Eu olho... Então, eu vejo que muito lojista... não tem essa dificuldade, não entende isso. Essa questão da concorrência, do conceito de concorrência, de que ele tem que disputar a renda do cliente, a decisão de compra. Tanto que eu gosto de trabalhar com pilares. Né? Eu acho que fica mais fácil, é histórico isso. Né? É mais fácil de memorizar. Então, por exemplo, quando eu falo de loja, eu começo com o TTT. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Não importa se a sua loja é virtual, se a sua loja é física, se está no shopping, se é uma franquia, não importa. O primeiro desafio é tráfego. Eu tenho que botar cliente na minha loja, não é? Ela pode estar bonita, maravilhosa, divina, mas se eu não tenho cliente, eu não tenho como exercitar a minha operação. Então, esse é o primeiro desafio. Eu preciso botar cliente. Segundo, isso basta? Não. Eu preciso converter esse cliente que entra na minha loja, não é? Então, esse é o segundo desafio. Eu preciso, então, ter uma taxa de conversão. Não é? E quando a gente olha para o mercado, a taxa de conversão média, especialmente desse segmento, de moda, calçados, roupas, perfumaria e tal, é na faixa de 40%. Então, e a gente tem essa estatística, né, monitorada, esse número. Isso mostra que 60% dos clientes que entram nas lojas não compram, saem sem comprar. Né? E quando você pergunta por que não comprou, você vai mapear poucos motivos pelos quais o cliente não comprou. Né? E o último T é ticket, né? É onde vem a disputa fundamental. Quer dizer,
se esse cliente não gastar na minha loja, ele vai gastar no meu concorrente. Não é? Ainda que esse concorrente seja eu trabalho com moda e o concorrente seja uma agência de turismo. Não, eu quero conhecer a Europa e agora temos um novo Papa, eu quero conhecer a Itália e tal, quero lá. Não é? Então, e às vezes a minha renda não permite que eu faça uma viagem para a Europa, que eu compre carro novo e etc, etc, etc. Quer dizer, eu tenho que escolher quem morre, né? Quem morre e quem vive aqui, porque eu não consigo. Então, trabalhar ticket é fundamental, que é o aproveitamento. Então você tem botar o cliente na loja, converter ele e depois fazer com que essa conversão seja o máximo possível, ou seja, que esse cliente realmente saia satisfeito. Então, como fazer isso? Essa é a primeira pergunta, não é? E não adianta você cobrar a equipe de venda simples. Eu preciso treinar vendedores, como a gente ouve muito. Eu estou precisando dar treinamento para minha equipe para melhorar minhas vendas. O mix está certo? Está precificado corretamente? Você tem um plano de pagamento adequado que vai dar instrumentos e ferramentas para que o seu vendedor converta mais adequadamente, tenha mais. Não é? Quais são as áreas de conhecimento que o seu vendedor tem que dominar? Ele tem que ter técnicas de vendas, ele tem que conhecer os produtos, ele tem que conhecer a loja. Se faltar uma dessas pernas, desses pilares, ele não vai conseguir, pelo menos com excelência. Existe uma distância muito grande entre atender e vender. Atender é prestatividade, é gentileza, é disponibilidade, é educação. Não tem nada a ver com vender. Vender é a capacidade de entender necessidades e desejos e influenciar a decisão de compra. Para isso tem que ter esse tripé de conhecimento e um de comportamento. Não adianta também ter todo esse conhecimento, mas ser derrotista, não acredita em si, não acredita na loja, não acredita no cliente. Então você vê que os desafios começam por aí. E outro lado, se o mix está errado, quer dizer, não tem um planejamento adequado ou não tem um planejamento de compras, o estoque está muito alto, a gente sabe que existe uma distância muito grande entre lucratividade e rentabilidade, nem todo lojista está antenado com isso, ele mira na lucratividade, ou seja, quanto é que está dando de lucro, minha margem, quando na verdade não é isso que dá lucro, mas é o giro. A mercadoria, quando entra, é conta para pagar. Quando ela sai, ela deixa resultado. Eu preciso potencializar esse movimento. E isso está diretamente ligado com o quê? Com a cobertura de estoque. Então, se ele erra nas compras, ele incha o estoque, o giro fica lento e ele acha que o problema é o mercado. Sim. É crise, é o vendedor. Quando ele não sabe onde está o dinheiro, não sei o que acontece, e começa a desligar o ar-condicionado, desligar a luz, cortar, você entendeu? Achando que o problema está na despesa, e às vezes está na cobertura, está no giro. Então, é isso que eu digo. Hoje, por conta dessa competição acirradíssima, né, todo mundo disputando os recursos do consumidor, se você começa a não entender ou não está preparado para isso, fica difícil competir. E tem também um entendimento, né? E é difícil isso, né? Ali a gente volta um pouco na questão do ser humano, com os vários desafios que nós temos, mas esse movimento de primeiro você entender, cara, o que eu posso fazer da porta para dentro, né? Ou seja, aquilo que está ao meu controle, né? Não depender ali de quem está no governo, talvez quem é o concorrente, ou talvez olhar de uma forma muito intensa da porta para dentro e poder criar as estratégias corretas é fundamental. E quando você fala desses pilares, né, o TTT, né, vamos pegar aqui um exemplo aqui da taxa de conversão, quando a gente fala sobre isso, né, que acho que é um ponto legal para a gente explorar. Sim. Você diz aí que basicamente ali de 30% a 40% você converte, né? Cada 10 que entra na loja, de 3 a 4 você consegue converter e você acaba não atendendo de 6 a 7 ali dentro do segmento. Só para reforçar a informação, no meu canal eu deixo disponível um sistema de controle de tráfego. Sim, então eu tenho mais ou uma menos 5 amostragem ali mil interessante. usuários que usam
a gente disponibiliza gratuitamente, eu deixo o sistema e o curso. Evidentemente com as limitações, porque ele é manual e tal, mas a gente deixa isso Sim, sim. gratuito e ele atende basicamente essa demanda. Então, eu tenho essa estatística Isso. medida no mercado. A média é entre 38% e 42% a taxa de conversão. Então, realmente medida, não é achismo. Isso. E tem uma amostragem grande, a gente vê no mercado também. Claro, isso tem uma variação de cada segmento, enfim. Mas ali a gente trabalha com esse número que é completamente justificado aí até pela amostragem que o próprio canal que o Melino tem com a solução que ele fornece. E a gente vê no mercado também ali através de parceiros, que esse número é muito. Tá dentro dessa faixa. Quando a gente olha a taxa de conversão, né, e aí a gente fala, poxa, então eu tenho 6, 7 oportunidades ali de cada 10, né, jogo 3, 4 para dentro e tenho oportunidades de desenvolver. Tem um desafio grande, né, porque eu não converto por N motivos, Sim, né, e vamos entrar numa linha, para a gente não colocar todos os motivos na mesa, mas tem um motivo que é, primeiro, a parte do atendimento, pessoas, né, talvez ali que por uma questão de capacitação, de treinamento, de entendimento, né? Então, do todo, tem uma parte que se eu melhorar, ajustar aqui o atendimento, né? Tem uma máxima que fala que a venda começa depois do primeiro não, né? Se não teve não, eu só tirei pedido, né? exatamente. Basicamente. Nessa linha, quando a gente fala de pessoas, qual que é o desafio e para que caminho, para quem está nos acompanhando, poxa, como que eu posso trabalhar de uma forma prática, né, com os meus vendedores, com os meus gerentes, reforçando mais uma vez, tem o desafio, né, de cobertura de estoque, de mix de produto, né, de ambientalização da loja, mas vamos colocar um pouco o foco Sim. em pessoas. O que dá para fazer para a gente poder mexer nesse ponteiro? Eu trabalho com o seguinte, eu tenho alguns motes assim que a gente coloca. Um deles é gerente é 80% do resultado de uma loja. Então, e a gente tem, né, ao longo desses mais de 30 anos aí, a gente tem, posso passar o dia inteiro aqui contando histórias, cases reais de transformação a partir da gerência de loja. Então, gerente é 80% do resultado de uma loja, por incrível que pareça. Eu já vi loja pequena, com limitação de estoque, enfrentando dificuldades, bater em loja grande, porque tinha um time engajado, né, que acreditava e tinha um maestro, um técnico na beira da quadra, como eu costumo dizer. Quem é o gerente, né? É aquela pessoa na beira da quadra do vôlei ali, no jogo de vôlei, ou no campo do futebol, né? Gritando, fecha aqui, que senão nós vamos tomar gol, vamos atacar por ali, que tem uma oportunidade ali, né? E tá o tempo todo, não importa que seja craque, que seja famoso, que seja milionário, atleta, mas você tem um técnico ali orientando, repreendendo, motivando, enfim. Então, esse é um trabalho muito importante. Sabe? Não adianta você reunir músicos excepcionais se não tiver um maestro. Então, por mais que a partitura seja magnífica, etc, etc. Então, esse problema a gente começa a resolver por aí. O lojista precisa entender que gerente de loja não é a pessoa de confiança que está habilitada por ser de confiança, não significa que ela reúne as condições para assumir uma gerência de loja. E nem o meu melhor vendedor, a minha melhor vendedora, eu preciso promover. Isso é Vou muito dar uma. comum, né? Pega É o melhor comum. vendedor e Eu transforma em costumo dizer, gerente. aí perde um excelente vendedor e arruma um péssimo gerente. Pode dar certo, pode, Pode, né? claro, mas não Tem. significa que ser bom vendedor. Sim. Não, por quê? Porque é uma transição de carreira. Vendedor é uma atividade profissional e gerência é fazer com que os outros vendam. É administração. Então você tem gerência e liderança nesse pacote. A gerência é a parte operacional, a parte de planejar, organizar, dirigir e controlar os fundamentos da administração. A liderança é condução do time. Então, existem técnicas, estratégias, escolas, que norteiam a melhor maneira de você conduzir um time. Então, investir nisso é fundamental. Essa capacitação ela é fundamental. Que cai exatamente, até por experiência e por monitoramento que a gente tem no mercado, eu costumo resumir as perdas de venda em 5 motivos. São 5 motivos pelos quais um vendedor, uma vendedora perde venda na loja. O primeiro deles é o cliente só olhando. Que resume, a primeira loja que eu entrei, eu estou pesquisando, ou qualquer coisa assim, tá? Enfim, é o cliente que está olhando.
né? O curioso dentro da loja. Então, e os problemas começam por aí. Porque quando você chega num vendedor, numa vendedora e pergunta, olha, quando o cliente fala que está só olhando, o que você faz? Como que você contorna essa... Porque é uma objeção. Por que o cliente não compra? Porque ele coloca algum impedimento, uma barreira, que a gente chama de objeção, né? E, ok. Então, começa por aí. Eles não são treinados, né? Como contornar? Porque quais os 5 motivos? O primeiro deles é esse que eu trouxe. O só olhando. O segundo é preço. Por que o cliente não comprou? Porque isso cabe até uma historinha rápida. Isso há no começo da minha carreira, já há muitos anos, mais de 20 anos, eu me lembro que eu estava dentro de uma loja, de uma rede, né, estava começando um trabalho de consultoria, e eu ficava olhando e falava assim, como que eu vou fazer essa loja melhorar? As vendas, né? E aí eu ficava observando, o vendedor atendia, o cliente andava para lá, para cá, e o cliente saía sem a sacola, sem comprar. Aí eu chegava no vendedor, e aí, o que rolou? Conta para mim. E aí eu comecei a fazer isso observando. E eu cheguei nesse número, nesses motivos. O cliente está só olhando. Era preço. Né? Ele já achou mais barato em outro lugar, ou está fora das condições dele. Então, a gente não tinha um produto. A outra é falta do produto. O cliente procurou um produto que a gente não tem. Por isso que eu não vendi. O outro, eu só reservei. O cliente reservou, vem buscar no sábado, ele vai... Enfim, aquela coisa, né? O meu filho que vem buscar, aquela coisa que a gente ouve, né? E tem vendedor que gasta a comissão por conta disso, da reserva. E por último, meio de pagamento. O cliente tentou passar o cartão, não aprovou, então, ou era um crediário, o crediário não aprovou, e aí o cliente queria comprar, o vendedor queria vender, mas não conseguiu finalizar por conta do meio de pagamento. Então, basicamente, são esses 5 motivos. O sexto seria a troca. Quando o cliente vem fazer uma troca, que eu sempre digo, é uma oportunidade de subir o ticket que tinha morrido. Né? Então, porque o cliente traz um produto de R$200, para ele comprar um de 250, ele leva um de 250, ele vai pensar, eu só pago 50. Né? Então fica fácil. E um ticket que tinha morrido em 200, você pode puxar ele para 250. Enfim, então eu costumo dizer o seguinte, olhar para a loja e entender, com relação à taxa de conversão, entender isso, que o meu vendedor precisa dominar as 3 áreas de conhecimento, técnicas de vendas, precisa conhecer produto, e essa é uma falha muito comum. O produto chega e o vendedor vai descobrir na sessão. Que legal, chegou isso aqui. Ele nem sabia que vai descobrir na sessão. Eu já vi loja, chega o pessoal, vai provar e tal, né? E não conhece o produto, eu digo, não sabe o detalhe. Aí o comprador visitou feira, atendeu o representante, fez showroom, pesquisou, etc. Comprou, bota na loja, o vendedor não conhece o produto. Não faz sentido isso, né? Então, e aí cai naquela colocação que você fez e que eu trabalho muito. Eu digo, eu não consigo mudar o câmbio do dólar. Eu não consigo trocar o presidente, ou o ministro, ou baixar a taxa Selic. Então, né? Enfim. Agora, da porta para dentro a gente consegue atuar. Né? E tudo isso que a gente está falando aqui são ações da porta para dentro. São ações de gestão, que o lojista tem o controle, tem o domínio e tem o poder de execução. Né? Se ele entender, tiver as ferramentas e a determinação de fazer, é isso que transforma resultado. Né? E é isso que existe uma carência extraordinária que a gente percebe ainda muito grande, gigante. E aí dentro dessa linha, a gente está falando, né, de entender quais são as dores, ou seja, onde está doendo, e ali promover ali o remédio. E talvez um dos remédios, por exemplo, treinamento. Tem que treinar esse time. Sem dúvida. E isso é muito comum, né? A gente, às vezes, resume treinamento a uma reunião de 2 horas com o time, né? Vem cá, vou te explicar, tal, agora volta para o dia a dia, vamos lá. Eu já vi você falando muitas vezes que, cara, treinamento tem que ter consistência, né? O exemplo do jogador, né? Exatamente. O jogador de futebol treina, joga 2 vezes na semana, termina de jogar, o que ele faz no outro dia? Treinar. Exatamente. E esse entendimento de que o treinamento ele é importante, eu acredito que a grande maioria concorda com isso, que o treinamento ele é importante, mas
talvez não a maioria está disposto a pagar o preço do tempo de treinamento, de ser consistente no treinamento, né, de poder talvez buscar ali parceiros que possam ajudá-lo. Tem um case muito interessante de um cliente que fez um trabalho até com o Emelino e começou a atuar justamente, né, nos motivos de não venda, né, olhando taxa de conversão, pouquinho o que eu não vendi. E a gente tem um aplicativo também que faz um controle dessas funcionalidades e foi muito interessante porque a partir do momento que ele identificou, tô só olhando, né, preço, né, ou eu não tenho produto, de uma forma muito prática, ele criou uma matriz ali no Excel da vida, né? Cara, quando acontecer isso, você fala isso. Você leva o cliente para esse lado. Quando tiver essa objeção, você leva o cliente para esse lado. E aí ele entendendo que cada vendedor tinha, né, um desafio, né? O primeiro motivo do ranking do vendedor A era um, do vendedor B era outro, né? Exatamente. Então foi cirúrgico. E aí uma forma de engajar os vendedores, porque vendedor opa, como assim? Vou gerar provas contra mim mesmo, né? Então não, eu vou... E quando você explica, cara, eu quero te ajudar a vender mais, em vez de você vender 3, eu quero que você venda 5, Exatamente. né? De cada 10 que entra na loja. E aí o vendedor entende, né? E quando você faz isso, né? E de uma forma ali sistemática, né? Promove nessa cultura, né, do treinamento. Cara, em vez de pegar talvez lá um dia, de uma manhã só e achar que isso resolveu, mas seja consistente. E aí quando você começa a perceber o ponteiro mexendo, né, que resultado é uma coisa que engaja demais. Exatamente. Então, de uma forma prática, quando você simplifica, né, tanto a parte da aplicação, né, da estratégia, quando você simplifica, né, e traz, né, uma consciência da importância do treinamento, e aí, por consequência, você gera resultado, aí você começa a ter aquela transformação, né, do gatinho virar leão, né? Como é essa cultura, Armelino, hoje para você do treinamento? Como que você vê isso no mercado? Que dica você daria para o empresário que está ali, ou o executivo que lidera um time? Cara, como criar essa cultura, como encaixar isso na nossa correria do dia a dia? Porque eu acho que você está nos acompanhando aí, poxa, é o pega, né? Você tem vários desafios, né, vários leões ali para matar todo dia, e aí você tem que achar aquele espaço para também cuidar do time, formar o time. Qual caminho você talvez indicaria para a galera que está nos acompanhando aí, para desenvolvimento dessa cultura? De fato que ela seja consistente e que gere resultados. Ótimo. Como eu costumo dizer, a pergunta é fácil, difícil é a resposta. Meu papel aqui é tranquilo. Mas brincadeira à parte, eu costumo dizer o seguinte, tá, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender a diferença de aprendizado e treinamento. Eu gosto Boa, vamos lá. eu gosto de separar isso. Não é? Aprender é o famoso chá, o pessoal da RH conhece muito o acrônimo, né? Que é conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento é uma coisa, e tanto que quando eu estou em palestra, em seminários que a gente reúne, eu faço isso inclusive com os líderes, que é para eles sentirem na própria pele o que eu estou dizendo. E aí fica, né, mais fácil de compreender. Primeiro, conhecimento. Eu me lembro, na minha época de faculdade, eu dei aula em escola. E dei aula de matemática e tal, também português, algumas matérias. Era meio picareteado, eu fazia engenharia e dava aula de português. Né? Mas, enfim. Mas eu tinha aluno que dizia assim, professor, eu não gosto de matemática. Eu dizia, você não gosta ou você não sabe? Porque eu também não gosto daquilo que eu não sei, que eu fico constrangido, me pergunto, eu não sei responder, o pessoal começa a falar, eu fico quieto porque eu não sei o que falar, etc, etc. Então, é preciso compreender que conhecimento, adquirir conhecimento é uma coisa. Eu vou aprender uma coisa nova que eu não sabia. Isso é aquisição de conhecimento. Não é? E treinamento é exercitar o que você já sabe. Então, quando o exemplo do jogador de futebol que você lembrou, eu gosto muito de trazer ele. Eu digo assim, não importa que o cara seja um atleta multimilionário, ganhou prêmios de melhor do mundo, etc e tal. Jogou domingo, segunda-feira ele está em campo treinando. Treinando o quê? Fundamentos. Toque de bola,
passe, nananã. Então ele vai treinar 3 coisas, basicamente. Ele vai treinar os fundamentos, bater falta, nananã. Você olha, ele fala, cara, né? Tanto que a gente às vezes não entende. Pura, repetição pura. Repetição de básicos, de fundamentos básicos. Esse é o primeiro. Segundo, preparo físico. Não adianta o cara ter um exímio domínio da coisa, ele não consegue dar uma corrida, né? Competir com o adversário, ele não vai e não volta, né? Porque ele não tem fôlego. Então, ele precisa treinar o físico. E terceiro, ele precisa treinar a estratégia. Quem é o adversário que eu vou enfrentar? Como é que eu vou jogar com esse adversário? Nem todo jogo é igual, então eu preciso me preparar para ele, né? Então, fazendo essa analogia, é importante entender o seguinte: treinamento é exercitar o que você já sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chama um vendedor para um treinamento, ele fala, para que eu já sei. Quando ele diz isso, ele não entendeu o que é treinar. Tanto que eu digo para ele assim, então, Cristiano Ronaldo esqueceu como é que joga bola, porque segunda-feira ele foi treinar. Né? Não faz sentido isso. Mas ele treina. Será que a performance que ele apresenta é porque ele treina? Né? Então, aprendizado é uma coisa. Outra, indo em frente. Então, primeiro, treinamento precisa entender muito bem. E eu costumo dizer o seguinte, não só vendedor, as pessoas em geral não gostam muito de treinar. Uhum. Mas eu digo assim, falando de vendedores, se você perguntar para o vendedor se ele quer treinar, ele vai falar que não. Mas se você perguntar, você quer vender mais? Ele quer. Então, eu uso essa estratégia e recomendo ela. Eu pergunto para o seu vendedor, para a sua vendedora, você quer vender mais? Quer bater meta? Quer ganhar prêmio? Quer ser reconhecido? Quer fidelizar cliente? Né? Quero. Né? Posso te ajudar a fazer isso? Pode. Então vamos fazer isso que a gente vai conseguir. E motivação de vendedor é venda. Você ajuda o vendedor a vender, você entendeu? Engaja. É o exemplo que eu dou na loja. A vendedora está ali na porta, abriu a loja, acabou de abrir e tal, entrou o primeiro cliente, foi para lá, veio para cá, saiu sem comprar. Aí entrou o segundo, entrou o terceiro, daqui a pouco ela está na loja, tudo é problema, ela reclama do preço, ela reclama dos produtos, ela reclama do gerente, ela reclama do concorrente, o problema é o cliente, que ela só pega não sei o quê. Uma vez uma disse para mim, me explica, só pega o troca. Né? Só pega o cliente caroço, né? Só pega o caroço, né? Eu digo, qual é a lógica do que você está dizendo? É óbvio que não tem sentido isso aí. Sabe qual que é o problema? Ela não está vendendo, esse é o problema, né? Então, agora, vender não é força de vontade. Não é força de vontade, às vezes, é aquela história, determinação. Pois é, mas se você estiver na direção errada, isso te afasta mais ainda do seu objetivo. Né? Então, se você está determinado no caminho errado, não adianta. Então, por isso que é importante entender isso. Tá? Esse é o primeiro pacote. O segundo, conhecimento. Conhecimento é aprendizado. Só que quando você aprende uma coisa nova, né? Existe uma máxima que enganam a gente e a gente engana os filhos. Né? Eu tenho certeza que você deve ter falado isso para os seus. Que é assim, meu filho, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Né? E isso não é verdade. Né? A afirmação sim, mas a realidade dela não. Porque eu faço esse desafio quando eu estou com lojistas e tal. Eu digo, você já fez... Tem curso superior? Tem, não, fiz faculdade de administração. Eu digo, me dê, 3 propriedades de logaritmo. Não lembro. Ué, você não aprendeu? Né? Me dá 3 conjunções de orações adversativas. Eu não lembro. Eu digo, então o conhecimento não te tira? Tira sim. Então, o exercício, ele é... Então, aprender não basta. É um excelente exemplo. Então você, primeiro, eu não consigo fazer aquilo que eu não sei, então eu preciso aprender. Então, existe um pacote. Então, eu preciso diagnosticar o que meu time não sabe para eu ensinar, para eu treinar no sentido do aprendizado, do conhecimento. É o primeiro C. O treinamento, que é repetir o que você já sabe, é desenvolver habilidade. Você treina, repete, você vai ganhar excelência. É o aprender a dirigir carro com câmbio mecânico. Né? O começo é uma tortura, porque é um monte de coisa que eu tenho que pensar ao mesmo tempo, ainda cuidar do trânsito, etc. e tal. Quando está aprendendo é aquela confusão. Você faz aquilo, repete, aquilo introjeta e você faz inconscientemente. Exato. Aí você faz a excelência. Como é que você faz uma curva, tal? Quem gosta de dirigir, então, né? Mas só vai conseguir tirar esse proveito quem desenvolveu a habilidade. E a habilidade é a repetição do conhecimento para se tornar habilidade. Então,
esse é por isso que eu digo que gerente é 80% do resultado de uma loja, porque eu preciso entender isso, eu preciso vender essa ideia para o meu time, eles precisam entender isso, porque aí eles querem melhorar a performance, querem fidelizar cliente, etc e tal, né? E a terceira letra do acrônimo é o A, que é a atitude. Atitude proativa, entender que quando eu vendo uma calça jeans, quando eu vendo um tênis, quando eu vendo um óculos na minha loja, eu estou ajudando um emprego na fábrica. Porque se a fábrica, se eu não vender aqui, a fábrica não produz, ela não vai produzir para quê se não vende? Ela não é? Então, eu estou movimentando uma cadeia produtiva, que a transportadora depende da minha venda, que aquele atleta mega milionário que a marca investiu para fazer o marketing desperta no funil de vendas as primeiras etapas, mas quem vai colocar o tênis na mão do cliente é aquela vendedora, é aquele vendedor que pode comprometer essa etapa por desconhecimento. Então, esse conjunto é fundamental. Então, os gestores precisam entender isso. E a outra pergunta que você colocou, como fazer isso, como encaixar na agenda que a gente sabe que é atribulado. E ok. Mas a vida da gente também é. Uhum. Né? Então, eu lembro sempre o seguinte, aquela questão de gestão de tempo. Prioridade, aquilo que é importante, aquilo que é urgente. Né? Um exemplo que eu dou para os gestores, né? Eu pergunto para eles assim, vamos imaginar que eu tenho 1 milhão aqui. E esse 1 milhão eu vou sortear. E foi você o sorteado. Então eu vou dizer assim, amanhã você pode passar lá no meu escritório e pegar porque é teu. Você vai falar, cara, não vai dar tempo, não tenho tempo, eu não tenho condições. Eu tenho certeza que o cara vai dar um jeito de ir, né? Ele vai buscar. Então, aquilo que é importante, aquilo que realmente é valoroso, eu faço. Então, é isso. Será que é importante? O que Então, a razão da loja existir é vender. Se ela não está vendendo, ela é um problema, não é? Ela é um problema. Porque a razão dela existir é vender. Vender o quê? Produto. Para quem? Para cliente. Então, isso aqui é prioridade. Se isso não for prioridade, o que é prioridade na loja? Né? Então, fazer a agenda, o cronograma de treinamento. E treinamento precisa ser nessas 3 áreas. Eu preciso treinar técnicas de vendas e repetição. Treinamento, lembrando que é repetir o que você já sabe. É como que aborda o cliente. Eu faço meus próprios cursos. Eu digo isso, tem muita gente que não acredita, acha que é exagero. Não é. Por quê? Porque o cérebro da gente é aquilo que a brincadeira que eu faço, me dá 3 propriedades logaritmas, ou não sei o quê, né? Que você faz uma pergunta para a pessoa, ela não lembra, porque você não está usando, o cérebro joga num porãozinho lá, né? E você às vezes não consegue... Você acaba assistindo os seus próprios cursos. Eu assisto meus próprios cursos, eu leio meu próprio livro, entendeu? Por quê? Porque eu preciso manter aquilo na pauta, sabe? Para que eu consiga executar para que não caia no esquecimento e eu consiga executar com excelência aquilo que eu me proponho. E tem uma questão também, que pode ser um outro desafio ali de uma realidade, né, de quem está nos acompanhando, é a questão de investimento, né? Poxa, mas aqui tá apertado, tal, não consigo investir, né? Vamos aqui, o Hermelino faz um trabalho muito bacana no canal dele do YouTube. São quantos vídeos disponíveis? Quase 900 já. Quase hoje. 900 vídeos, tem desde pílulas ali, para você ter ideias, insights, como vídeos de conteúdos ali de quase 1 hora de conteúdo, né, que acaba sendo uma aula, né, e a gente vê, né, isso, a galera manda pra gente aqui no WhatsApp, fotos, do pessoal reunindo o time ali, coloca na TV e pluga no YouTube, tá lá, né, então, se você ajustou tempo, a questão de investimento acaba não sendo um problema, porque tá lá disponível para você. Poxa, tenho condição ali, tem também todo um material do Hermelino e vários hoje profissionais aí no mercado para poder, de fato, contribuir, né? Então, a prioridade é um fator determinante, né? Com de você certeza. realmente reconhecer que aquilo é importante. E dentro dessa linha, a gente fala, poxa, mas tem coisa que é tão óbvio, né? É tão óbvio, por que a gente não faz, né? Compartilhando com vocês aqui, né, em alguns casos, em alguns eventos que a gente participou junto, o Hermelino, a gente participa do evento, depois vai lá pro hotel, né, conversa, né,
janta ali, toma um vinho e fica conversando. E um dos assuntos que sempre a gente bate um papo é sobre filosofia, né? E até pra gente, é uma curiosidade aqui, né? Você gosta, né? Você estuda filosofia, né? Algo que você aprecia. É, ajuda no entendimento, essa aproximação sua com a filosofia ajuda nesse entendimento, de entender um pouco, cara, como as pessoas, né, pensam, comportamento, como eu posso, né, me aproximar, trazer essa pessoa talvez mais para uma ideia que eu tenho. De que forma, se ela te influencia, a filosofia, ela ajuda aí nesse dia a dia seu? E muito, e muito. Eu vou começar respondendo por um case. Eu tive uma reunião de mentoria, agora essa semana, com um lojista, e, e a gente começou discutindo plano de carreira. Era a pauta. Plano de carreira para os vendedores, tal, os níveis de remuneração, etc. e tal. Né? E, e eu lembrei a ele que ele estava focando somente na remuneração, não é? E eu costumo brincar, eu digo assim, olha, assaltar banco também dá dinheiro, traficar drogas também dá dinheiro. Por que você não faz isso? Não, porque eu não vou fazer qualquer coisa. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero ser reconhecido como uma pessoa competente, etc. e tal, que deu certo, né? Ninguém gosta de ser um fracassado, né? Mas não é a qualquer preço. Então, aí começa a entrar um outro lado, que é a questão da ética, né? E é, a ética, a questão do conhecimento. O que é conhecimento? Como que eu sei que eu sei? Não é? Isso são questões filosóficas. A questão do valor, o que é valor, o que é valoroso, não é? Fazendo um parêntese aqui, eu tenho até um vídeo no meu canal que eu faço uma certa sátira em cima disso. É praticamente todas as empresas, você entra ou no site, ou internamente, ela tem lá um quadro lá, nossa missão, nossa visão, As nossos valores, plaquinhas. as plaquinhas, Ou no site tem lá, nossa missão, tá. É raro você entrar no... E aí eu chego para um colaborador e pergunto, qual é a missão da empresa? Aí eles ficam, a missão da empresa é ser o melhor da América Latina, alguma coisa assim, né? Ou seja, palavras bonitas. Aí eu digo assim, isso aí é valor, não é valor não? Ah, eu acho que é valor e tal. Mas enfim, sátira à parte, a lógica é a seguinte, qual é a probabilidade de alguém executar uma missão se essa pessoa não sabe qual é a missão? Não tem lógica. E lógica é outro fundamento filosófico. Aristóteles começa lá com a estruturação da lógica, né? Então é tão importante quanto saber abordar um cliente, abrir uma venda, fazer uma demonstração encantadora, contornar uma objeção, uma estratégia de fechamento, o conhecimento do produto, o conhecimento da loja, para não estar batendo cabeça dentro da loja, né? É também esse outro lado dos valores, é entender a importância que todo cliente que entra numa loja tem um problema para resolver. Uhum. Tem um filho para vestir, tem um calçado para comprar, tem um presente para dar. Todo cliente que entra na loja tem um problema. Então eu preciso entender, quando eu olhar para esse cliente, que eu sou um instrumento de pensar. Então são olhares, são pensamentos que estão muito mais associados não a negócio, né, mas a comportamento, a ética, a entendimento, ao convívio social. Então é um outro lado, nós somos seres humanos, seres sociais, a gente é carente por natureza, a gente depende, a gente se arruma pro outro, enfim, porque a gente depende do elogio, do reconhecimento, etc. E tal. Então tem uma série de fundamentos que ajudam, e mesmo a expansão do entendimento, do intelecto, o exercício. É como eu costumo dizer, se você tem um vocabulário muito, muito curto, não tem como você fazer uma argumentação profunda, porque te faltam palavras. Me lembra um personagem do Grande Sertão, Euclides da Cunha. O personagem ele diz assim, eu não consigo falar, me faltam palavras.
E literalmente é isso. Então, quando você vê uma pessoa, quando ela tem um repertório muito pequeno, ela sai mais facilmente no tapa, vamos dizer assim, né? Porque esgota muito rapidamente o seu estoque de argumentos, a sua capacidade de refletir, de raciocinar. Então, trabalhar esse outro lado também é importante, não é? Agora, evidentemente que existe um contexto, existe uma escala de prioridades, não é? Quando a gente fala em também treinar esse outro lado, mas eu preciso estar vivo, né? Então eu preciso me alimentar, preciso comer, e as funções básicas, e aí você, ou seja, até onde eu devo treinar, até onde eu devo capacitar, até onde eu devo trazer reflexões e me treinar, me capacitar, não tem fim. E é interessante, né, nessa perspectiva, né, que te traz também uma consciência mais do ser, né, do indivíduo, da pessoa, Sim. né, das diferenças, né? Hoje a gente vive aí, né, com várias diferenças Me permita, para não deixar Claro, essa claro. bola. Às vezes eu trago isso, assim, vou contar um case. Eu estava numa loja, uma rede de loja, um pessoal muito querido, gosto muito deles, e uma vendedora falou assim, do tipo assim, eu sou assim, né? Essa questão do ser, né? Eu sou assim. Síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? E aí, eu falei, vou fazer um exercício com você. Eu tô com uma foto aqui, imagina que eu tô com uma foto sua aqui. Que idade você tem? Ah, eu tenho 20 e poucos anos. Ah, ok. Então, essa menina que tá aqui, ela tem 12. 12. E é você, com 12 anos aqui. Essa menina aqui, ela sabe as mesmas coisas que você sabe hoje? Não. Essa menina acredita nas mesmas coisas que você acredita hoje? Não. E assim eu comecei a encadear uma série de perguntas. E todas as perguntas que eu fiz, a resposta foi não. Eu disse, essa menina é você? O que é você? O que é ser você? É seu CPF? Aí ela... Então é uma pergunta, né? Existe um ramo da filosofia, que é a ontologia, que é só para entender o que é o ser. Né? Então, para você ver como o buraco é mais embaixo quando você começa. Aí eu disse para ela, e aí você está se rotulando assim, de uma maneira não porque eu sou assim, não adianta. Eu digo, olha aqui, ó, só viver é ser transformado. Como diz Heráclito, né, na filosofia, não se banha duas vezes no mesmo rio, porque a segunda vez que você entra, as águas serão outras, e você também, porque a cada instante você é um novo. Por isso que eu envelheço. Eu não vejo. Eu levo um susto quando eu olho no espelho. Nossa, ó, meus cabelos ficaram brancos e tal. Mas eu não vi cada pigmento branquear. Então, mas foi a cada segundo essa transformação. Percebe? Então, é profundo quando você leva. E as pessoas acreditam nessas falácias. Não, eu sou assim, como se fosse um carimbo definitivo, né? E é o papel, né, muitas vezes, do líder, né, de trazer essa pessoa a ter esse entendimento, trazer para essa realidade. Você que está acompanhando aí, você achou que a gente ia falar só sobre indicadores, taxa de conversão, a gente foi para filosofia. Agora a gente vai Muito aterrissar de novo aqui, né? É muito bom. Emelino, vamos lá, uma pergunta aí bem provocativa. Por que hoje os teus clientes, né, a gente acompanha isso na prática, a gente tem cliente aí que você atende, por que esse cara, com os mesmos desafios, né, de todo mundo, tem uma galera aí performando 30, 40, 50% a mais comparado, né, ao período anterior? Ótimo. Que mágica você está fazendo aí, cara? A primeira resposta é não tem mágica, Não tem né? mágica. Não tem mágica, não. Bom, é importante a gente entender o seguinte. Eu tenho uma máxima também que eu digo assim: se tem gente fazendo, é porque dá. Né? Você está trabalhando com ética, está trabalhando dentro dos conceitos, né? Não está lesando o cliente, não está lesando o colaborador, etc. e está conseguindo crescimento, é porque dá. Então, existem algumas crenças que são, eu não gosto de usar essa expressão, mas é aquela história da crença limitante e tal, mas é real, existe mesmo. Às vezes a pessoa acredita em certas coisas, ela acha que o problema é o mercado está ruim. E acaba, se repete isso tanto por aí e tal, que eu digo, pois é, mas tem gente crescendo. Então, por quê? É a pergunta. Porque quando você olha, e aí entra a ferramenta, sistema é fundamental,
não é? Então, se a empresa tem um sistema que você consegue tirar alguns indicadores, então quando você começa a olhar, eu sempre pergunto, como é que tá monitorando, como é que tá, quantas vendas, a pergunta provocativa que eu começo é a seguinte, quantas vendas você perdeu essa semana? Porque geralmente a pergunta que se faz é quantas vendas você fez. Eu digo, não, quantas você fez, eu olho aqui, eu tiro um relatório e eu olho. Eu quero saber quantas você perdeu. Não Né? sei. Não está medindo, não mede. Não sei, a resposta é não sei. Como é que está a sua venda por metro quadrado? Como é que está a sua gestão de categorias? Não é? Porque geralmente quando você tira uma curva ABC de categorias, de produtos, você vê que meia dúzia de categorias representa, Pareto na veia. 80% do faturamento está alicerçado em cima de 6 categorias. Né? Então ele tem 30, ele tem que ter, para ele ter amplitude de mix, etc. e tal. Mas a hora que você começa a questionar o lojista, a gente, não sei. Qual é o ticket médio por plano de pagamento? Não sei. Qual é o seu prazo médio de recebimento? Não sei. Então, e aí o problema é o mercado? Você entendeu? É claro que o mercado, quando está comprador, quando ele está aquecido, eu, tanto com a loja aberta, tendo produto, eu vou vender. Agora, quando ele fica mais restritivo e quando entram as concorrências, aquilo que a gente estava falando, hoje as tentações são muito maiores, Sim. aí, meu amigo, aí você tem que pilotar. Com a maré baixa, vento favorável, o barco até sozinho vai. Agora, o problema é quando a maré quer tombar o barco e o vento está contra. Aí, meu amigo, você tem que pilotar. Né? Então, é isso que a gente coloca. Como é que está seu ticket médio, sua taxa de conversão, o valor médio do item vendido? Por que isso é importante? Porque eu vou descobrir a questão da taxa de conversão e motivos de perda de venda. Você vai descobrir que você tem uma vendedora com 30% de vendedora, né? Com 30% de motivo de perda de venda para o cliente só olhando. A outra é falta de mercadoria. Então eu começo a ver que meus vendedores perdem vendas por motivos diferentes. Né? Então não adianta eu fazer uma reunião com o time e dizer assim, gente, precisa melhorar esse ticket, hein? O PA tá ruim. Cara, eu digo assim, não vender mais, hein? A meta aí tá... Então, eu digo assim, é só atormentar a vida de vendedor, porque o vendedor tá sentado ali, ele fala, pô, cara, ele ganha comissão, ele quer bater meta, ele tá ali, a questão é, o que ele tem que fazer, não é? Então, começar a trabalhar esses fundamentos, né? Acertar o mix de produto, a gente vê ainda, comprar é mais difícil que vender. Eu costumo dizer, bater muito fortemente, comprar é mais difícil que vender. Então, errar nas compras compromete nas vendas, porque provavelmente o mix pode não estar adequado ao perfil de cliente que entra na sua loja esperando encontrar esse tipo de produto e não vai encontrar. Você impacta no caixa, porque a venda cai, o faturamento cai por consequência. Você impacta nas compras, porque sem dinheiro como é que você vai comprar? Estoque está alto, você não tem dinheiro, percebe o que eu estou dizendo? Então você entra numa espiral. Né? Então entender isso e trabalhar remete a esses números que você colocou. Então não é milagre e nem misterioso. É um trabalho fundamentado de diagnóstico. O segredo é o diagnóstico. Não é? O que está causando? Quais são os problemas? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o lojista acha que o problema é a despesa, como eu disse. Né? Eu estou com a despesa muito alta. Aí quando você pergunta qual é o ponto de equilíbrio dele, quanto é que despesa fixa e variável, quanto é que está de investimento, ele não sabe. Como que ele vai cortar despesa se... você entendeu? Por exemplo, estoque é investimento. E às vezes ele está comprando mais do que vende. Ele está pegando lucro, não é? Ele está pegando lucro e mandando para o fornecedor. E aí ele fica desesperado fazendo promoção, baixando margem. E acha que o problema é o mercado. O resultado acaba ficando no estoque, né? Ou no posto fornecedor, né? Então, e aí ele baixa a margem. Ele mal acostuma o vendedor, porque para vender promoção não precisa ser bom. Sim. Eu mal acostumo meu cliente, que só compra na moleza. Aí a hora que você vai praticar as margens normais, o cliente vai reclamar. Aqui já foi bom. Mas na verdade porque você treinou o seu cliente mal, né? Desvalorizou o seu produto, treinou mal o seu... Percebe? Então, o segredo é um bom diagnóstico, né? Entender isso. Tem uma componente aí que eu acho importante, que é o perfil do lojista. Uhum.
Por que eu digo isso? Eu costumo brincar com os meus clientes de mentoria, de consultoria. Eu digo assim, eu carimbo eles, né? Carimbo no seguinte sentido. Eu digo, eu tenho um lojista estoquista, né? Você chega ali, ele está no estoque, ele sabe tudo, quanto comprou, quanto que chegou, Tem quanto um que ele apego pagou. ali, né? Já. Ele está ali no estoque e tal. Aí tem vendedor batendo cabeça, cliente sem atendimento dentro da loja, o layout está de cabeça para baixo, etc e tal, mas ele está no estoque, né? Tá no estoque, olhando o estoque o tempo todo, como se isso fosse, a loja se resumisse ao estoque. Tem outros que você chega, tá no escritório ticando recibinho de R$10, cortando copo descartável, o café da equipe, criando confusão, sabe? E idem, o estoque tá bagunçado, e assim por diante. Aí tem outros que são vendedores. Ali, promoção, mexendo na vitrine, e aí a retaguarda tá bagunçada, enfim, né? Então é preciso entender isso também, sabe? Por isso que eu sou contra pacotes. Esse negócio de pacote. Ah, não, você desenha um pacote de consultoria, de mentoria e vai botar 20 lojistas numa sala e vai resolver o problema. Não é assim que funciona. Por causa dessas... eu costumo brincar e dizer assim, camarão é alimento ou é veneno? Depende de quem come. Depende de quem come. Tem gente que se comer morre, e eu morei em Fortaleza e a gente tinha um dia ir lá ali no Mocoripe comer camarãozinho ali recém... delícia, né? Entendeu? Mas tem gente que se comer morre. Então, camarão é ruim ou é bom? Não sei. Depende. A loja é a mesma coisa, né? E isso traz para consequências positivas, como eu tenho case que às vezes a gente nem conta porque o pessoal acha que é exagero. Eu tenho loja que quintuplicou o faturamento, né? Multiplicou por 5 em 6 meses, algo assim, num tempo curtíssimo desse, né? Eu estou, nesse momento, agora dando uma consultoria e que de menos de 90 dias, vamos botar em 90 dias, a gente já deu um tombo no bom sentido, já virou, estava indo aqui, já virou, né? Já ajustando o fluxo de caixa, reduzindo ruptura de perda de venda por falta de mercadoria, ruptura de estoque, já trazendo a cobertura para níveis rentáveis. Por quê? Porque a gente sentou e viu que, a hora que eu mostrei para o lojista que ele entendeu isso, que o problema estava ali, vamos atacar isso aqui, vamos. E ainda tem, assim, não mexemos em nada ainda com esse ataque que a gente fez, ou seja, existe uma possibilidade de crescimento extraordinário, apesar de a gente estar ouvindo, o mercado está difícil, então, mas e da porta para dentro, você está na perfeição, você está na excelência, ou ainda, a hora que você pergunta qual é o seu ponto de equilíbrio, você não sabe? E aquilo, né? Ter esse entendimento, essa aceitação de que se você tem dentro de casa uma oportunidade de crescimento, que bom. Sim. Que bom. Depende da gente. Que bom, né? Porque tá ao nosso alcance. O duro é quando você tá fazendo tudo certinho, tal, e depende daí do seu segmento, tal. Clima. E aí as coisas não acontecem. Então, ótima reflexão. Cara, se deixar aqui, a gente ficaria, né? Mais uma punhada de horas aqui. Que meu canal chama Falando de Loja, Falando eu gosto de falar de loja. Menino, pra gente chegar nessa reta final agora do nosso bate-papo, eu costumo sempre trazer essa brincadeira aqui, né, com os nossos convidados, né? Você tem uma varinha mágica aqui, que você tem o poder, tá nas suas mãos, de definir o varejo para daqui 5, 10 anos. Então você vai lá, não aquele varejo talvez que você acha que é como vai estar o varejo. Eu quero entender, né, a tua visão, como seria o varejo ideal para o Emelino. Então, assim, Entendi. Você tem esse poder, você pode, não tem certo ou errado, você pode aqui, né, ser moderado, você pode ser ousado, mas trazer essa reflexão assim, cara, como seria na tua visão um varejo que você fala, pô, gostei desse varejo aqui, né? Como seria esse varejo do Emelino? Eu vejo, assim, imaginando um cenário ideal, o princípio, o próprio surgimento do varejo, né? Quando eu olho para o PIB,
pelo lado do consumo, o consumo das famílias é em torno de 64% do PIB é consumo das famílias, né? Então, olha o peso que é o varejo, né? O que o varejo representa. Então, e o varejo, ele é a solução de problemas. É a solução de problemas. Então, eu estou em casa, eu preciso de alguma coisa, que eu pego meu carro, ou vou na esquina, ou mesmo hoje nos condomínios tem lá as conveniências, né, que a gente deve... Cara, aquilo é uma maluquice, né? Então, quando eu olho e ainda sinto uma falta muito grande, é da pessoa que entende. Eu chegar numa loja e encontrar alguém que entenda o que eu estou procurando, que me apresente alternativas, soluções, sabe, de maneira encantadora, não visando arrancar meu couro, ou tomar meu dinheiro, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas que me ajude a resolver meu problema. Comprometida a resolver seu problema. Entendendo isso. E eu acho que isso é perfeitamente possível de se fazer. Eu acredito que isso é possível. Eu trabalho com essa vertente, com esse prumo, entendeu? Porque eu acredito nisso. Eu acho que esse é o varejo ideal. É você entrar numa e falar, pô, aqui é legal. Aqui eu me sinto bem. Porque eu costumo dizer assim, ambiente não é parede, não é arara, não é gesso. São pessoas. Quando você chega, tanto que tem ambiente que a gente chega assim, aqui parece que é pesado. E tem outros que assim, nossa, é tão bom, aqui é gostoso. Mas quem faz esse ambiente não é o balcão, não é? São as pessoas. Então, isso está muito associado à liderança, a valores, não é? A entender por que nós abrimos a loja, por que nós estamos aqui, sabe? Então, esse é o, vamos dizer assim, eu acredito que seja o varejo ideal Pô, do meu sonho. Muito bacana. Aí é um varejo realmente ligado a propósito, né? De resolver problema, de atendimento. A palavra é Tem uma essa. definição bacana de varejo que varejo é um ponto de encontro. Sim. Né? Eu acho fantástico, né? Porque se você explorar até filosoficamente aqui, Sim. Tem muito significado nisso, quando você promove um encontro, né? Seja entre pessoas, produtos, né, para resolver um problema. Então, gostei muito da definição. Que legal. Espero que também você tenha gostado. Quero agradecer demais, né, a tua participação aqui, Merino. Foi realmente uma troca, como sempre, muito boa, de muito aprendizado, né? Com certeza teremos mais oportunidades de estar conversando aqui. Então, olha só, acompanha aí, né? Falando de loja, tem muito conteúdo bacana. Também acompanhe lá a Data System, nos siga, dê essa moral. O time aqui de marketing tá aqui, pelo amor de Deus, reforça aí pra galera seguir, acompanhar, receber as notificações. Então, se você curtiu, né? Não deixa lá de marcar lá no comentário, de sinalizar lá com um joinha, que é muito importante. Obrigado mais uma vez. Né? Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. É uma honra para mim, viu? Pode ter certeza. Fiquei muito feliz com o convite. Muitíssimo obrigado. Maravilha. A você e a toda a equipe Data System, viu? Toda a equipe. Tem uma galera aqui. Tem uma galera por trás aí que ajuda a construir isso tudo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado você. Até a próxima. Fique com Deus.